Agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar. E ela ligou bem cedo, ligou antes do programa começar, falou com o pastor. Ela fez um relato da sua vida, um filho em casa, com problemas de drogas. E ela começou a buscar a Deus e acabou fazendo parte de uma igreja. Mas ela notou que nessa igreja, pastor, as pessoas falavam muito sobre dinheiro, sobre contribuição, sobre propósito, metas. Então, ela está pedindo uma orientação ao pastor. O que fazer, pastor? Eu quero recomendar à nossa consulente que faça-nos uma visita e nós estaremos conversando e orientando biblicamente, porque desde que ela não quer se identificar, então nós respeitamos e conversamos com ela, e quando chegar então poderemos dar a orientação que julgamos oportuna, dado que ela mais esclarecidamente nos pôr a par. A próxima pergunta é do ouvinte Erinaldo. Ele ligou lá da cidade de São Vicente. Ele pergunta assim ao pastor: Deus sabe de todas as coisas previamente? Por que Deus permitiu que Lúcifer tivesse inveja dele e passasse para o lado mau? Nós queremos dizer ao nosso consulente que anjos criados, e numa quantidade imensurável, nós não sabemos o número deles, e Lúcifer, então, era o chamado portador de luz e até alcunhado de a estrela da manhã. Mas ele achou que era pouco o que ele tinha em mãos de domínio, naturalmente consentido por Deus, e anelou tomar o lugar de Deus. Agora, por que ele fez isso? Porque era uma criatura que tinha vontade própria, como nós também, seres humanos, temos vontade própria. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 30, eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, amando o Senhor teu Deus, te achegando a Ele. Ora, embora esse conselho bíblico esteja presente para conhecimento de todos, não são todos que preferem aceitar a proposta de Deus. Por sua vez, Jesus, em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Ora, todos nós tomamos conhecimento desses ensinos bíblicos, mas alguns aceitam e outros rejeitam, preferem a sua vida pessoal, como ele queira viver. E com Lúcifer se deu a mesma coisa, a pretensão de ser maior. E diz a Bíblia no livro de Provérbios que a soberba precede a ruína e o coração altivo a queda. Então, se nós olharmos para o capítulo 38 do livro de Ezequiel, vamos notar como é que Lúcifer vivia no meio de pedras afogueadas, de um extremo conforto. Entretanto, mais ele desejava. E aí, Deus consente que o homem, criado à sua imagem, que o ser angelical, que algumas partes da Bíblia são chamados de filhos de Deus, tomaram o caminho errado, como a grande parte de seres que acompanharam o Lúcifer, que se virou agora o diabo, acompanharam. São os demônios que andam ao derredor de pessoas procurando tragar. E tenhamos então cuidado para não darmos lugar ao diabo. A próxima pergunta também vem da cidade de São Vicente. Agora o ouvinte é o Carlos, pastor.
Ele diz aqui que o seu vizinho é crente, mas pertence a uma outra igreja. E que nessa igreja eles falam muito na oração, glória a Deus, aleluia, mas eles não falam do Senhor Jesus Cristo, eles só falam de Deus. Aí o Carlos pergunta ao Senhor, é certo isso, pastor? Não é certo. Esse modo de crer está errado. Vamos aqui apontar na Bíblia Sagrada, em João capítulo 16, versículo 24, Jesus ensinando seus ouvintes declarou: até agora nada pedistes em meu nome. Parece esse grupo que já existia nos dias de Jesus. Nada no nome de Jesus. Mas está escrito aqui, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Vou repetir, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Então, se você pede a Deus sem a interferência de Jesus Cristo, está perdendo tempo. Como lemos também em João capítulo 14, versículos 13 e 14, palavras do Senhor Jesus Cristo: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Veja bem, quem realiza a coisa pedida é o Filho, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. De modo que um grupo religioso que usa o nome de Deus, mas se esquece do nome daquele que veio buscar e salvar os perdidos, que somos nós, como disse Jesus, na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, buscar e salvar. Então Jesus veio nos buscar, nos salvar, derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro dizendo, não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. E João Batista, como precursor de Jesus, na primeira vez que o viu, apontou para a multidão que o seguia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa gente está sem Jesus, não vai conseguir nada. A próxima pergunta é do ouvinte Silas, e ele pede para o pastor falar a respeito de algumas igrejas que estão batizando crianças. O Silas pergunta, pastor, é bíblico batizar crianças? Não é bíblico. Nós temos um exemplo de uma pessoa adulta, aqui na Bíblia, veja bem, uma pessoa adulta, não era nem uma criança. Mas conhecemos a passagem bíblica que fala no capítulo 8 do eunuco de Candace que regressava para a sua terra, a África, e no carro ele estava lendo em alta voz o livro do profeta Isaías, quando se aproximou o evangelista Filipe e fez uma pergunta meio atrevida. Entendes tu o que lês? E ele humildemente respondeu, o eunuco respondeu, como entenderei se não há quem me explique? E rogou a Filipe que se sentasse com ele no carro. Filipe continuou a sua explicação e, em dado momento, o eunuco chamou a atenção de Filipe. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A resposta é lícito se creis de todo o coração. Já perguntou para uma criança com dias de nascimento, ou meses de nascimento, ou com 1, 2 anos, se ela crê de todo um coração? Ela não tem condições intelectuais, razão, para poder responder. Essas crianças automaticamente pertencem ao reino de Deus. Foi o que disse Jesus, não impeçais as crianças de vir a mim,
porque das tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Agora, quando ela começa a chegar na sua já casa dos 10, 12 anos, ela já tem uma identidade que pode saber que pode receber Jesus ou rejeitar. Então, esta criança já pode batizar-se nas águas. Mas aqui nesse episódio, nós encontramos, então, o eunuco dizendo: eis aqui água que me impede que seja batizado. Filipe expôs uma condição. Disse Filipe: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pergunta para uma criança recém-nascida se ela crê. Ela não tem identidade, uso da razão para poder responder, nem fala sequer. Então vamos deixar essa criança crescer quando ela tiver a idade de 10 anos para cima ou de 12 anos para cima, ela já tem consciência do que vai fazer. Pode aceitar a Jesus como Salvador, ser batizada nas águas, mas antes disso não. E ela precisa responder essa pergunta: crê? Você crê? Sim. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, está fora de propósito batismo nas águas. Para crianças recém-nascidos. Não tem apoio bíblico. As próximas perguntas são do ouvinte Antônio. Ele pergunta assim para o pastor. Ele tem um vizinho que ele diz aqui que é leigo na palavra de Deus, mas vem sendo assediado por uma determinada seita. Então, o Antônio pede para o pastor orientá-lo. Como devo abordar este vizinho, pastor, sem trazer escândalo para a palavra de Deus? Eu quero recomendar ao Antônio, isso segundo a sua vontade, que você venha fazer-nos uma visita fora de horário de cultos, você veja como é que é o seu horário, eu vou atender você aqui na igreja e vou lhe dar instruções para você, inclusive material, para você poder usar e a orientar o seu vizinho. Não deixe que caia na mão das seitas. A segunda pergunta do ouvinte Antônio, ele pede para o pastor explicar o que significa o sábado no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Velha Aliança, na Nova Aliança, pastor. A palavra sábado significa descanso. Isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Agora, queremos dizer ao nosso ouvinte que o sábado fazia parte do antigo concerto. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, da escravidão, chegou junto ao Monte Sinai, capítulo 19 do livro de Êxodo, e Moisés subiu ao monte. Ele esteve lá 40 dias, e ele veio com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e também com o livro da lei. O livro da lei continha 613 mandamentos. Então o povo ouviu a leitura de tudo que estava escrito no livro da lei, e eles então de antemão disseram que iriam obedecer a tudo quanto estava escrito. Então fizeram ali uma aliança, um pacto entre Deus e o povo de Israel. Ocorre que, não muito depois, o povo de Israel, ainda Moisés, estando no monte, recebendo o complemento do livro da lei, o povo embaixo começou a ficar desesperado. Falaram com o irmão de Moisés, Arão: olha, esse Moisés sumiu. Já fazem tanto tempo, fazem tantos dias que ele não aparece mais. Vamos fazer aqui um Deus para nós e vamos dizer que ele nos conduza para a terra de Canaã. Por insistência do povo, cada qual trouxe um enfeite de ouro, derreteram, fizeram um bezerro de ouro
E aí começou uma orgia, um carnaval, com mulheres e muita bebida. Então Deus tomou conhecimento lá em cima e mandou acabar com aquela festividade e avisou Moisés que ele não iria mais acompanhar este povo e que então o povo ficaria sob domínio deles próprios, com Moisés à frente. Agora então Deus prometeu que faria depois um novo concerto, uma nova aliança. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 31 a 34. E realmente, quando Jesus veio, ele na celebração da ceia, ao distribuir o pão e o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, mostrando que a antiga aliança, o antigo concerto, havia sido abolido e que agora se inaugurava uma nova aliança, da qual Jesus Cristo era o mediador, da forma como Moisés fora mediador da primeira aliança, ou do primeiro pacto. Está no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6 em diante, que Cristo alcançou melhor mérito. E se aquele primeiro concerto não fora irrepreensível, isto é, não tivesse defeito, não se buscaria um novo. Mas como o primeiro tinha defeitos, se estabeleceu um novo concerto, deixando de lado a guarda de sábado, como apresenta Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Havendo riscado a cédula contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas. Eram os feriados anuais, luas novas, eram os feriados mensais e sábados semanais. Tudo isto era sombra que terminava com a chegada da nova aliança inaugurada por Jesus. Então aí está o que nós apontamos à luz da Bíblia Sagrada. Já era. Agora Cristo é o nosso descanso. Mateus 11, 28. E nos reunimos no primeiro dia da semana, porque nesse dia Jesus ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Cristo para nós é de valor incomensurável. 1 Coríntios 15, versículo 3 a 17. Pois se Cristo não ressuscitou, como algumas seitas anunciam, então é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. De modo que a ressurreição é fundamental, é o dia mais importante para um cristão. E é daí porque nós podemos dizer com o Salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. O dia que Jesus se levantou vitorioso dentre os mortos, ficou 40 dias e ascendeu ao céu e subiu e está à direita do Pai. Para buscar-nos ele voltará. E agora a última pergunta do ouvinte Antônio. Ele diz aqui, tem sido cuidadoso, e discorda das pessoas falarem eu juro por Deus, e outras pessoas dizerem eu adoro tal comida, eu adoro tal objeto. Ele pede para o pastor falar a respeito disso. Isso aí é uma profanação do nome de Deus. Adorar é uma palavra que se emprega exclusivamente a Deus. Não se pode usar esta palavra, eu adoro um sorvete, eu adoro um filme, eu adoro isto e aquilo. Por favor, mude a sua linguagem, meu irmão. Use uma linguagem bíblica. Não lê Bíblia e fica usando terminologia do mundo, que não tem compromisso com Deus quando não lê Bíblia. E nós lemos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, até o 3. Paulo diz numa expressão de oração: rogo-vos, pois, irmãos. Estava fazendo um pedido solene: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável vontade de Deus. Tira da sua boca estas palavras sagradas, que não tem apoio e é uma profanação que você está usando com seus lábios. Pastor, nós temos ainda aqui a última pergunta de hoje, pastor. É uma pergunta NQI. A ouvinte aqui está dizendo que em sua igreja o pastor está realizando um bazar. Pede para as pessoas trazerem produtos em bom estado para serem colocados neste bazar e assim ajudar a igreja. A pergunta é correto fazer isso? Bazar é bíblico? E fazê-lo dentro da igreja, pastor, é correto? Eu quero dizer ao nosso consulente que quase todas as igrejas, digo quase todas, elas têm um tipo assim um reservado para oferecer um lanche para os músicos que às vezes chegam mais cedo nos cultos, para ficar para o culto da noite já. Então ali é uma confraternização, algumas igrejas cobram, que eu considero lícito, porque em vez de em casa gastar dinheiro com condução, já tem ali. Outras igrejas doam. Então é normal. Agora, um bazar, eu quero dizer ao nosso eminente pastor, a igreja tem que sobreviver das suas contribuições, dízimos e ofertas. Se cada crente tiver consciência, como diz a Bíblia, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, não precisa realizar bazares. Mas, se não tiver condições, ela faça fora do templo, não dentro do salão de cultos, que aí é uma profanação. Mas o ideal seria não realizar bazar dentro do templo da igreja. Pode fazer-se anexo, se houver essa necessidade precípua. Mas de preferência seria que cada irmão contribuísse com seu dízimo, e houvesse, então, equilíbrio financeiro. Mas, infelizmente, às vezes, as igrejas têm muitas despesas e não dá.